Olá, raros! Vamos pegar esse bordão? Amei, amei! Tem tudo a ver com lapidário. A gente está de volta em mais um episódio sobre saúde integrativa. E hoje a gente tem aqui, com muita satisfação, doutora Keila. A gente vai passar a palavra para você, porque nada mais justo do que você mesmo se apresentar. Então, se apresente para o nosso público. É com você. E seja muito bem-vinda. Obrigada, Sá, Flavinha. Que estrutura, que espaço. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Meu nome é Keila Mota, eu sou carioca, morando atualmente no Espírito Santo. A gente estava conversando sobre isso. Há mais ou menos 2 décadas trabalhando com a saúde e várias experiências ao longo desse projeto, né? Nunca tive aquele sonho de ser médica, eu fui pescada pela medicina, ela que me achou, que me encontrou, e foi um encontro muito promissor. E hoje, sendo professora, é engraçado, né? Filha de professor, eu fiz o magistério, aquela formação mais pensando nessa educação. E hoje eu leciono, e isso é muito interessante como a vida prepara a gente. Então, me formei em 2000, tive a experiência com homeopatia, com a física quântica, fiz residência em clínica médica e algumas graduações. A endocrinologia para mim foi fascinante, os hormônios. E o mais interessante da endocrinologia, que não era uma consulta previsível. No consultório de endócrino pode chegar homem, mulher, criança, adulto, com queixas das mais diversas, diferente de um cardiologista. Que já é mais direcionado. É mais previsível. Isso. Então, estamos aí, sendo eternos aprendizes, né? Eterno aprendiz. Mas como que foi esse flerte que te fez fazer medicina? Na verdade, a medicina foi o seguinte, quando eu fiz a formação de professores e conheci a psicologia, me encantei. Eu falei, nossa, que interessante a cabeça do ser humano, o comportamento, o que leva ele a se descobrir, a desvendar o mundo, a contribuir para o mundo. E eu fui um pouquinho além, eu falei, nossa, se eu fizer medicina e fizer psiquiatria, eu tenho uma abordagem maior. Se essa pessoa precisar de um medicamento ou de uma condução maior, tá aí. Vou fazer psiquiatria. Então, eu entrei na medicina para fazer psiquiatria. Já comecei a acompanhar meu professor desde o primeiro ano, antes de ter a matéria, e descobri que aquela minha ideia não representava a realidade do que era. Eu falei, nossa, não é. Aí tive uma crise de consciência até o 4º ano, por conta do que eu te falei da endócrina. Eu falei, nossa, é tanto conteúdo, é tanta informação, eu vou ficar o resto da vida vendo um pedacinho do todo, não vai dar certo. Né? E agora, o que eu vou fazer? E na endocrinologia, que é uma clínica médica totalmente abrangente, porém mais direcionada às glândulas, às reações químicas, eu falei, é aqui, me encontrei ali. Então a gente fala que você gosta de pessoas. Gosta de gente. De gente, tratar pessoas como um todo. É isso daí. Gosto de entrar no universo, de aprender muito com as histórias, entender como o corpo fala, além das palavras, como que a gente somatiza, como que a gente se blinda, como que a gente não se permite intuitivamente. Então, descobrir essas amarras, ajudar cada um a encontrar seus próprios talentos, isso é muito legal. E a integrativa entrou quando na sua vida? E o que fez de diferença na Keila como pessoa também? A integrativa foi um desafio da minha mãe, que ela viu uma entrevista na TV e veio me questionar sobre um hormônio natural que passava na pele. E isso poderia ser uma reposição pós-menopausa. Ela ainda estava longe da menopausa, mas filha endócrino veio tirar essa dúvida. Eu era plantonista, qual era a minha realidade, né? Qual é a cultura de um médico? Na época, mais de 2 décadas. Eu me formei, fiz 2 concursos públicos, que é o máximo que a gente pode, né? E eu era oficial da Marinha, eu tinha consultórios em 4 cidades, eu era plantonista e eu estava envolvida com tudo aquilo, achando que aquilo era o normal, eu tinha que dar conta de tudo. E não percebia que eu não dava conta de mim.
E quando ela falou isso, eu falei, mãe, creminho que passa na pele, um hormôniozinho natural. Não. Você viu isso aonde? Não, curso da manhã, um nunca? programa Quem da nunca? TV de manhã. E quem falou isso ainda E foi a gente um médico. julgadora, né? Nossa, foi um médico brasileiro com sotaquezinho. Acho que ele é do norte, do nordeste. Eu falei, tá bom, mãe. Aí ela falou, olha só, você como endócrino, você tem que saber me responder isso. Antes de você dizer que não funciona, procura saber mais informação, que eu quero saber isso de você, eu não quero procurar um outro endócrino. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Provocadora, levando a filha a desenvolver outras habilidades. Eu falei, tá certo. A mãezinha da constelação familiar lá, né? Tentei enrolar um pouquinho, ela me pressionou. Quando eu busquei informação, veio à memória uma colega que já tinha citado o nome dele, falou, Keila, eu fiz um curso com um médico que está chegando agora no Brasil, com uma atuação extremamente inovadora sobre hormônios, é a sua cara. Se você entrar agora nesse processo que está chegando no Brasil, você vai entender, você vai poder favorecer muito o seu cliente. É um mundo completamente diferente da endocrinologia. E essa colega era casada com um colega médico diabético tipo 1, dependente de insulina. E aí ela, para me desafiar, já mandou isso daí. Eu já tinha chegado do Pará, porque eu tive uma temporada que eu morei no Pará. Deve ter sido aí 2008. Nossa, olha, integrativa, desde 2008. É um tempão. Mais ou menos, porque eu cheguei do Pará em 2008, 2009, por aí, 2009. Aí ela já me mandou o marido dela, que ela já tinha feito alguma coisa com uma prescrição que para mim era outro dialeto. Quando eu olhei aquela receita com um monte de nome que não era remédio, e tinha mineral, vitamina, planta, aquilo tudo que a medicina tradicional não valida. Mas ela falou que tinha toda uma fisiologia, tinha toda uma ciência por trás. Aí chegou a história da minha mãe, eu falei, chegou a minha hora, eu vou lá ver que história é essa, né? E foi o maior presente da minha vida. Foi o maior presente. Você me perguntou o que isso mudou na minha vida. Na primeira vez que eu ouvi o Ítalo explicar sobre algumas coisas, eu vim para São Paulo, eu morava em Macaé, e voltei para o hotel, peguei minha cartela de contraceptivo, não consegui engolir o comprimido. Tamo junto. Aí eu falei, peraí. Quanta diferença ele fez na vida das pessoas. Essa cartela, esse comprimido, que é contraceptivo, que é para eu não engravidar, ele me coloca numa situação de menopausa química, ele pega meus ovários saudáveis, eles não estão produzindo os hormônios vitais da vida, que é o que todo mundo quer, hormônio anabolizante biológico, e peraí, tá tudo errado, não consegui engolir aquele remédio. Então a medicina integrativa, para mim, ela me mostrou uma realidade que não me incomodava, ela me apresentou um problema que eu não sabia que eu tinha, e estourou uma bomba na minha mão, que foi ótimo, meses sem dormir. Meu Deus, Estudando. E agora? Não, crise de consciência. Aonde eu estava fazendo residência, fazendo congressos, participando de todas as atualidades, onde eu nunca ouvi falar de coenzima Q10, disso tudo, como que isso é tão vital, né? E foi muito surpreendente. A partir daquele dia, eu nunca mais parei de aprender. E nunca mais foi a mesma. Nunca mais, porque eu vivi a diferença. Isso. Você é a pessoa transformada. Exato. Eu me submeti, eu quis passar pelo processo. Isso. Não é da noite pro dia. Não, e continua o processo, não continua? Continua, porque o envelhecimento é uma descoberta a cada dia, né? Do funcionamento do corpo, da limitação, né? Eu já tô chegando aqui há meio século, né? Então daqui a pouquinho eu tô nos 50. A gente acorda diferente. A gente vê, a gente sente o corpo funcionar diferente. Então, o grande impacto e presente da medicina integrativa é a gente viver o processo, ter a convicção que ele funciona, e a sua fala fica muito tranquila, porque o seu poder muito de real. Persuasão Isso. é o seu resultado. E é o que o Ítalo também tinha, né? Quando ele entrou e falou para você diretamente. É tão verdade aquilo que ele aplicava, ou enfim, que ele vivia, que isso transformou vidas. Olha isso. E transforma todo mundo, né? Ver o Ítalo falar. Eu sempre falo pra esposa dele, né, pra Polly, que quem vê o Ítalo falando mesmo sobre a integrativa é de arrepiar, né?
Não importa quantas vezes que tu vai ver ele dando uma palestra ensinando médicos, mas todas as vezes ele faz o médico se arrepiar e sair daquela zona de conforto. Emociona. Na verdade, a medicina tradicional, que é super necessária, que trata a doença, que nos prepara tecnicamente para fazer diagnósticos precisos, para ter uma prescrição assertiva, isso é fundamental. Mas a medicina tradicional não nos convida a ter o olhar para o doente. Então, a gente olha muito a doença, a gente valida muito o nosso poder de raciocínio em cima da liberação de um exame laboratorial. Então, a gente perde parâmetros, a gente fica muito limitada dentro do nosso potencial. E como o objetivo é fazer diagnóstico e tratar a doença, aqueles livros enormes, a gente pula vários capítulos e vai para o final, né? Quais são os sinais e sintomas que levam ao diagnóstico e qual é a prescrição que eu faço? Segura dentro dos protocolos e dos guidelines, isso daí é fato. Mas quando o profissional tem a oportunidade de conhecer e entender que cabe a ele promover a saúde, isso é transformador para a vida do cliente. A realização profissional é muito maior, né? A gente está fazendo uma pós, né, criando aqui no Lapidário, então, uma pós de saúde integrativa para a saúde da mulher, focada na saúde da mulher. A gente quer trazer para esses dermatos, esses cirurgiões plásticos, essa consciência da medicina do todo, né? E nas tuas redes sociais tu fala muito sobre os 7 pilares da saúde. Então, quais são esses 7 pilares? Como a gente pode aprender hoje com a doutora Keila sobre cada um deles? Isso aí, foi um desafio também, quando a gente começa a acumular muita informação nova fora do tradicional. Eu falei, eu preciso criar uma metodologia para facilitar a minha comunicação com o meu cliente, para que ele perceba valor e autorresponsabilidade. Né? A gente está muito acostumado a delegar ao profissional a responsabilidade da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa qualidade. E isso nos isenta da responsabilidade de escolhas diárias. Todo mundo tem uma demanda enorme, a gente vive no automático, né? A gente não tem tempo pra gente. A gente precisa ver filho, boleto, uma construção profissional, uma independência financeira. E a gente vai dando conta, a gente não percebe a nossa exaustão. A gente olha isso com o diagnóstico de burnout a cada dia mais evidente, porque a gente se apaixona pelo que faz, a gente entra em flow, mergulha, não percebe, e quando vê, a vida convida a gente a parar. Né? Então, os 7 pilares eu tentei resumir num checklist para que cada cliente tenha na sua cabeceira, ao seu alcance, que aqueles pilares interferem diretamente na nossa qualidade de saúde. E nessa ordem que eu acredito que seja mais importante. Então, comida, treino, sono, saúde emocional, espiritual, intestinal e hormonal. E os 2 últimos, intestino, que é a sede da nossa imunidade, e os hormônios, eles dependem dos 5 primeiros pilares para ele conseguir desempenhar o seu papel com maestria. Né? A nossa imunidade e a nossa competência de produzir hormônios de qualidade depende da matéria-prima que eu tenho, de como eu me movimento, de um sono reparador. Então, quando ele entende tudo isso, ele entende que ele precisa fazer uma parceria comigo. Ele precisa ter uma vida mais intencional, sair do automático, né? Qual a minha intenção na hora de dormir, na minha higiene do sono? Qual é a minha intenção na minha lista de compras? Eu vou no mesmo lugar, na mesma prateleira, no mesmo corredor, pegar os mesmos produtos? Né? Qual é a minha intenção quando eu escolho uma atividade física que me dê prazer, contato com a natureza, uma vida social menos tóxica? Quantas pessoas convivem com outras pessoas por obrigação, porque já está num protocolo, né? Então, quando as pessoas começam a olhar que elas podem dirigir a própria vida, fazendo um checklist nesses 7 pilares, é libertador. Dá trabalho, mas você está com sua vida na sua mão, você não depende mais apenas do profissional. É isso aí. É um convite. E dá trabalho tomar as rédeas da própria saúde, né? Então, o paciente, ele fica ali relutando, mas é libertador, né, quando a gente coloca isso. E eu falo com eles, né, é uma luz no fim do túnel, mas não é um trem vindo na contramão. É uma luz real, aonde você vai se libertar
E saúde é investimento diário enquanto se tem saúde. Porque a gente começa a sentir falta da coisa quando a gente começa a perder, né? Tô perdendo a saúde, tô me sentindo mal, como que eu posso resgatar? Tem como. Mas se a gente viver uma vida intencional, lembrando que o envelhecimento é um presente, só não envelhece quem morre cedo. Exato. Mas nessa ladeirinha da vida a gente está descendo, que a gente tem o controle do freio para apreciar a paisagem e não sair, né, no cavalinho de pau, Capotando. perdido no meio da poeira, sem saber aonde tá, sem domínio de nada, só apagando incêndio. Mas Então essa dá. consciência muitas vezes é muito difícil para a pessoa ter. E como que você dá o start nessa consciência desse paciente? Para ele entender esses pilares? Porque muitas vezes uma esposa leva o marido, enfim, vice-versa, um tá puxando o outro, mas tem muitas pessoas que não têm consciência disso e acham que tá tudo bem porque os exames estão estão bons. Como que você acende, liga, né, essa luz para essa pessoa? Seria maravilhoso se tivesse uma receitinha prática para todo mundo, né? Mas eu busco entender um pouco do comportamento de cada um. Tem pessoas mais objetivas, mais práticas, pessoas mais melancólicas, pessoas mais imediatistas. E cada um tem a sua urgência de vida. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu valor. Então, quando você se interessa pela pessoa, pela vida dela, pela história dela, você começa a entender que ela não quer emagrecer. Ela precisa ser validada. Ela precisa ser benquista pelo marido, ela precisa resgatar um relacionamento, né? Ela precisa ter energia para conviver com o neto, com o filho, porque escolheu a maternidade tardiamente. Então, quando a gente entende a história, quando a gente entende a dor, quando a gente entende a queixa e o propósito da mudança e da transformação, muitas vezes o paciente não faz por ele, mas faz por alguém que ele ama muito, por um propósito muito maior. Então, cada um tem sua história, cada um tem a sua, porque mudando, na verdade, um hábito angular nessa pessoa muda tudo. É. Então, ela acordando todo dia cedo e fazendo, colocando tênis e indo fazer uma atividade física, já é um start para ela começar e entender todos esses pilares. Isso, mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis, mas eu tento mostrar que é uma oportunidade, não é uma punição. Deus não castiga, Ele ensina. Ele te dá oportunidades para você sair daquela condição que não está legal e caminhar para uma melhor, que você é merecedora. E o nosso corpo tem uma sabedoria nata de fazer reparo, restauro celular, de ativar vias para produzir substâncias que dão o resultado que a gente está precisando. Então, se isso não está acontecendo, no checklist dos 7 pilares, a gente vai encontrar aquele que a gente está dando menos atenção, menos importância. Então, eu brinco e traço estratégias para facilitar. Se as nossas células se renovam a cada 3 meses, outra coisa também, não dá mais para a gente tratar saúde de pessoas com consultas tradicionais. Olha, vem aqui, traz seu exame, essas são as alterações, eu vou passar uma prescrição, volte daqui a 3 meses. Então, eu trabalho com acompanhamentos, anual ou semestral. Porque são 7 pilares, a gente tem 4 trimestres no ano, eu escolho no máximo 2 para trabalhar a cada trimestre. Eu tenho um contato quinzenal com o meu cliente, eu dou dever de casa, a gente ajusta a cada 15 dias, ele se sente amparado, acolhido. Às vezes a chamada de vídeo, oi, não, doutora, tá tudo ótimo, eu tô indo bem, que legal, aquela validação, ou um desvio de rota. Ou um ajuste, porque teve um Covid, teve uma dengue, viajou, não treinou, o filho adoeceu. E o cliente se perde. Ele não sabe, a gente que é profissional, a gente se perde. Precisa, né, do acompanhamento. Né? Então, quando ele sabe que você tá do lado, você tá fazendo uma estratégia, ele sabe o protocolo anual, a gente separou em partes. Eu falo, olha, tecnicamente eu te sugiro começar por esse. E você pode escolher o outro. Então, a gente vai negociando. E flui. A gente passa junto pela dificuldade. Flui, é muito legal. Pega na mão e corre Acontece. junto. Que lindo. Muito bom. Doutora, uma pergunta para os médicos que estão nos assistindo, né? Se tu pudesse deixar uma mensagem para eles de vamos fazer diferente. O
Que mensagem seria? Primeiro seria o despertar, porque a gente tem uma capacidade absurda de entrar em equilíbrio com o nosso desequilíbrio. Lembra quando a medicina integrativa me apresentou um problema que eu não reconhecia, eu não sabia que eu tinha? Então, todo colega médico merece se sentir merecedor de ser bem remunerado, de ter uma boa qualidade de vida, de ter tempo para sua família, para o lazer. E quanto mais ele investe na sua capacitação do servir, do acompanhamento, o cliente vê valor na sua entrega. E a gente consegue fazer uma gestão de tempo, a gente consegue migrar, né? Quem atende convênio. Qual é o problema do convênio? Você não tem tempo hábil numa consulta para conhecer a história do seu cliente. E dá um desconforto, porque a gente sabe que a gente não está entregando o que o outro precisa e o potencial que a gente tem. Então, perceber que a vida do médico pode ser diferente para que ele cuide da própria saúde, porque a saúde do médico está muito ruim. Índice de suicídio, índice de obesidade, índice de doenças cardiovasculares, cânceres, porque o médico ele está pronto para servir ao outro, mas você não pode oferecer ao outro aquilo que você não tem. Então a medicina integrativa é um convite ao autocuidado e a você conhecer talentos que você nem sabia que tinha para potencializar a vida dos outros. Então é um caminho sem volta e nunca é tarde para a gente abraçar essa causa. Encontrar sua melhor versão. Sua melhor versão. E começa tudo pelo médico. Para ele atender o paciente. E outra coisa, isso foi dito por todos. Todos, né? O médico, ele é o primeiro paciente dele, né? Isso, a gente passa pela experiência real. A gente prova na gente que isso é fato. Numa das turmas do Ítalo, do introdutório do HTI, a gente teve um aluno que estava naquela turma comemorando o seu jubileu de ouro, 50 anos de formado. Uau. Ou seja, nunca é tarde. Quando vem o despertar, ele vem na hora certa para a pessoa certa, transformar a própria vida e a vida do outro numa cerejinha do bolo. Então, não desistir, não acha que já passou o tempo, que já passou o prazo, que começar a estudar de novo é um saco. Quando a gente começa a estudar aquilo que faz sentido, empolga, entusiasma, a gente vai, rejuvenesce. Abre o olhar, abre um horizonte. Então, é uma oportunidade de vida e uma oportunidade profissional. Nossa, maravilhoso. Foi uma aula. Uma oratória maravilhosa, uma eloquência. Eu acho que a gente vai convidar a doutora Keila para dar uma aula de oratória. Com certeza. Mas se você estudou sobre isso? Oratória? Eu vou te falar que eu era aquela criança da letra bonita, que me escondia atrás do cartaz. Que morria, já fiquei presa em banheiro várias vezes na hora de prova oral. Com medo. Muito. Na faculdade foi um grande desafio. Mas como você quebrou isso? Foi a necessidade. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para o Espírito Santo. Marido médico também? Marido médico, ortopedista, cirurgião, conservador, Total. Até me conhecer. Já está graduado pela Longevidade Saudável, já faz uma medicina completamente diferente, sendo técnico e cirurgião. Mas sem outro olhar. Completamente diferente. Então, foi entender o que eu faço muito com os meus clientes. O que te trava? Por que você não faz? Quais são as amarras? Qual é a sua história que botou essa crença que eu não consigo, né? E eu não falando, eu privo as pessoas de terem informação que são preciosas para a vida delas. Então, seria um egoísmo enorme eu me prender na minha timidez e não levar a informação. E hoje lá em Vitória, Espírito Santo, a gente tem uma faculdade de medicina extremamente conservadora e tradicional, que é a IMESCAM, que convidou um grupo de médicos e a gente está na segunda turma de uma pós-graduação exclusiva para médicos, terapias hormonais e saúde da mulher. Olha! Então é muito legal. Então as oportunidades vêm para a gente contribuir, colaborar, para a gente aprender, para a gente se desafiar. Para levar essa mensagem para mais médicos, para esses médicos fazerem mais diferença na vida das pessoas, que é o grande propósito da educação. Para a gente conseguir viver muitos e muitos anos. E esse médico do dia a dia, ele é um médico educador. Exatamente. Então, você se expor, você falar, você se comunicar, essa mensagem vai chegar em mais pessoas. Faz um efeito muito maior do que uma prescrição, muitas vezes. Exatamente. Com certeza. E como que as pessoas te encontram? Deixe seu recado final, suas redes sociais,
Perfeito. Instagram é o meu nome, doutora Keila Mota, Keila com K, Mota com 2 T's. Ali já tem um link na bio que já cai no meu WhatsApp pessoal para alguma dúvida, já cai no meu canal do YouTube. Eu respondo pessoalmente, as pessoas levam um susto, porque eu já falo, oi, tudo bem? A doutora Keila fala, nossa, mas é você, doutora. Então, não dá para ser 100%, mas tem umas perguntas que não podem ficar sem respostas. Eu aproveito a maioria, já faço um vídeo, já respondo para todo mundo. Que legal, isso te dá insights. Então, já é conteúdo. Então, já leva, a dúvida de um pode ser de outros. Claro. E ali eu fico super à vontade. E é um retorno, né, à sociedade que você dá fazendo isso. Fico muito feliz, certeza. é uma realização. Obrigada. Obrigada, doutora Obrigada Keila. a vocês pela Você é oportunidade. Foi maravilhosa. uma honra tê-la aqui.